30 minutos, o presidente do BNDES, Luiz Mercadante, ironizou o Banco Central durante evento hoje na Fiesp. Vamos conversar agora com a Letícia Miyamoto, porque ela tem mais informações agora. Oi, Letícia, seja bem-vinda. Oi, Piotr. O Aloísio Mercadante fez críticas à manutenção da taxa básica de juros. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Olha, o presidente do BNDES disse que é um momento que o Brasil precisa acreditar na reindustrialização. Mas ainda na segunda visita de Mercadante aqui na Fiesp, em menos aí de 3 semanas, ele disse que a prioridade neste momento é para as micros, pequenas e médias empresas. A economia brasileira também, segundo o Mercadante, vem dando sim sinais de melhora. Como, por exemplo, ali ele citou a estimativa de crescimento do PIB mais alta do que o que já havia sido previsto e também a desaceleração da inflação nos últimos meses. Mercadante também chegou a elogiar o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que demonstrou otimismo em relação à aprovação do novo marco fiscal e também da reforma tributária. Ao citar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele fez críticas à manutenção da taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Logo em seguida, Mercadante então foi irônico e pediu uma salva de palmas à autoridade monetária. Vamos acompanhar. E eu prometo, não vou fazer nenhuma crítica aqui ao presidente do Banco Central. Vou pedir uma salva de palmas para ele, para a decisão que ele vai tomar, seguramente favorável à economia brasileira. Então vamos bater uma salva de palmas ao Banco Central, que eu acho que é um belo gesto aqui. O Brasil, nós temos aí todas as condições, é o que está faltando para a gente pegar esse vento favorável e dar uma alavancada e podemos avançar mais rápido. Piotr, outro ponto que foi muito discutido também por Mercadante, que foi um ponto muito levantado, foi sobre o Brasil precisar melhorar a questão da competitividade com os outros países. Ele disse que precisa incentivar a produção interna principalmente por conta dos carros elétricos, que precisa acompanhar essa evolução dos outros países. Citou alguns exemplos também e disse que defendeu inclusive a desoneração da produção interna aqui no país. Mercadante, por fim, também comentou sobre a retomada do cartão BNDES e disse que a discussão de forma mais específica sobre esse assunto deve ocorrer aí entre 3 a 4 meses. A gente segue acompanhando os desdobramentos destes assuntos mencionados durante a reunião. Piotr. Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Vamos conversar sobre todos os assuntos com o Luiz Arthur Nogueira, que está conosco já aqui no estúdio. Nogueira, seja bem-vindo. Tudo bem, Piotr? Vou fazer algumas pontuações rápidas aqui. Vamos lá. Eu espero que a Luiz Mercadante vá bem com o presidente do BNDES. Como humorista não se deu bem. Chamou aplauso, também ninguém... Líder de torcida também não funciona para ele, tá? Animador de torcida não rola também. A outra coisa, ele falou de carro elétrico. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não precisa de carro elétrico, porque a matriz brasileira, ele deve saber, desde o final dos anos 70, a gente tem carro movido, na época chamava-se de álcool combustível, hoje chama-se de etanol. O ministro está ligado no que está acontecendo no Brasil já desde os anos 70, o que está acontecendo recentemente, que o governo precisa baixar o que ele gasta, as despesas dele, para justamente ajudar o Banco Central, porque esse tipo de ironia ajuda absolutamente nada, atrapalha, inclusive. Exato. Nem os empresários que tendem a concordar que os juros no Brasil estão muito altos gostaram da piada. A piada foi muito ruim, Foi ruim, né? Sequer aplaudiram. Nossa. Porque, no fundo, Piotr, empresário sério reconhece que o trabalho do Banco Central de controle da inflação é fundamental para a economia. Primeiro a gente controla a inflação, depois a gente cria o ambiente para reduzir os juros. E não o contrário, porque o contrário foi feito no governo Dilma. Primeiro a gente tentou reduzir os juros. Qual o Mercadante fazia parte. Exato. E deu o quê? Inflação alta e recessão econômica. O governo das pedaladas e da pior crise econômica da história brasileira, a recessão de 2014. Começou em 14, coisa não teve recessão, mas o problema começa lá. 15 e 16, os 2 anos de recessão. Nem a pandemia, que não tinha controle nenhum, era completamente desconhecida, foi pior do que os erros de política doméstica da presidente Dilma Rousseff, equipe da qual fazia parte o Luiz Mercadante. Exato. Num contexto que só o Brasil teve recessão econômica. Na pandemia foi o mundo inteiro que teve. Então, o Brasil foi o único país que teve... Lá em 2015 e 2016. Exato, encolhimento de PIB. Foi o único país. É algo a ser estudado pelos economistas. A gente paga o preço dos erros de política doméstica do governo Dilma Rousseff até hoje. Até hoje. Até hoje, né? Sem dúvida. Vamos lá.